Bom dia, meu nome é Fernanda Matana. Eu vou apresentar o meu trabalho sobre princípios básicos do Lean Production para a disciplina de Fundamentos da Gestão e Economia da Construção. O empreendimento que eu escolhi, o processo, então, é a construção de um apartamento residencial popular. Escolhi porque é a área na qual eu atuo e os empreendimentos são da empresa onde eu trabalho. O método construtivo que é utilizado é o de parede de concreto, não é alvenaria estrutural nem convencional, e a maior característica da empresa é a sua alta repetibilidade. Existem mais de 200 canteiros de obras ativas com projetos muito similares, ou seja, quase todos os apartamentos têm este mesmo layout. E os desafios da empresa, assim como para qualquer outra, é a redução de prazo e custo, mas principalmente padronizar a produção nesses 200 canteiros de obra. Então, dos 11 princípios do Lean Production que foram citados nas aulas, eu quero ressaltar 3 no meu trabalho, que é a redução da variabilidade, a redução do tempo de ciclo e a simplificação de tarefas. Então, o que seria a redução da variabilidade? A variabilidade, até como citado no material do Cosquela, ele é o grande inimigo da produção. Ele gera muita incerteza e ele pode acontecer em processos anteriores à produção, um processo com fornecedores, durante o próprio processo produtivo, com a variabilidade do tempo de execução e do fluxo de produção, e também pode acontecer depois do processo produtivo, que é a variabilidade na demanda com clientes. E a melhor maneira de se reduzir a variabilidade é padronizando o processo produtivo. A redução do tempo de ciclo, o que é? Tempo de ciclo é a soma das durações de todas as etapas do fluxo de produção de um produto, ou seja, é a soma do tempo de processamento, de inspeção, de retrabalho, quando houver, de espera e transporte. E a melhor maneira de redução do tempo de ciclo é reduzindo ou eliminando a duração dessas tarefas que não agregam valor ao produto final. E Cosquela até cita algumas ações que podem ser feitas para redução do tempo de ciclo, como a diminuição de setups, padronização das tarefas, definição do ritmo de produção, uma linha de balanço, divisão das tarefas em pacotes de trabalhos menores, otimização do layout para diminuir as distâncias e, consequentemente, as movimentações, redução do trabalho em progresso, produção puxada e diminuição de desperdícios com o sistema just-in-time. Por último, a simplificação de tarefas. A simplificação de tarefas ela pode ser realizada através da diminuição do fluxo de produção com a eliminação de atividades que não agregam valor, a otimização do processo produtivo. E também com a diminuição do número de componentes de um produto, ou seja, com a simplificação desse produto. De todos os processos que são necessários para a execução do empreendimento, como que eu citei no começo, de um prédio residencial, claro que existem os processos mais críticos e com maior impacto em tempo e qualidade. A empresa onde eu trabalho levantou os 5 principais serviços com maior impacto em tempo e qualidade. São eles: a execução da parede de concreto, a impermeabilização, o assentamento de janelas, o assentamento de piso e azulejo e a pintura interna. E no intuito de reduzir a variabilidade, tempo de ciclo e de simplificar essas tarefas, a gente se propôs a realizar algumas ações. São elas: fazer uma cronoanálise dos processos mais críticos, que são esses 5, iniciando por esses 5 serviços. Depois, criar instruções de trabalho detalhadas para, posteriormente, fazer um treinamento da mão de obra e, num trabalho mais amplo, definir estações de trabalho e ajustar o ritmo da produção para que todos tenham uma sincronia. Então, aqui eu quero exemplificar para vocês um desses processos críticos, que seria o de impermeabilização. Então, junto com o engenheiro de obra, encarregado desta atividade e o melhor funcionário para a execução desse serviço, foi feita uma instrução de trabalho que no mapeamento, observou-se que precisa de 13 passos para a execução dessa tarefa. E aqui, por exemplo, tem um fluxo de como o funcionário deve começar o serviço dentro do cômodo, da janela para a porta. Não são necessários mais do que 13 passos para a execução dessa tarefa, ou seja, qualquer coisa que o funcionário faça além disso, ele está perdendo tempo e está executando alguma tarefa que não agrega valor ao produto.
Então, aqui são os 13 passos, são algumas imagens que foram tiradas para colocar na instrução de trabalho, né, depois. E concomitante a esse trabalho, né, que na verdade é a instrução de trabalho e a cronoanálise, elas foram feitas concomitantemente. Então, foi mapeado aqui o tempo para execução dessa tarefa, né? Este funcionário, ele levou 54 minutos e 14 segundos para fazer a impermeabilização de um apartamento. Então, este processo determinado e este tempo virou a meta para todas as equipes de impermeabilização. Como eu falei antes também, todo o processo produtivo está mapeado nesse macrofluxo, né? Uma equipe de planejamento se reuniu para fazer esse macrofluxo e mapear todas as tarefas necessárias para a execução do empreendimento. Então, com o macrofluxo definido e com as atividades críticas mapeadas, com instrução de trabalho e cronoanálise, nós partimos para uma segunda etapa, que foi a divisão de todas as tarefas em pacotes de trabalho. E o principal objetivo disso aqui é fechar equipes que possam executar essa tarefa no ritmo determinado pela empresa. Então, este pacote de trabalho, quando concluído, vai dar início a um segundo pacote de trabalho, que pode ser uma equipe diferente. Então, aqui a gente tem os pacotes de estrutura, os pacotes de acabamento. Isso aqui culminou nesse quadro de ritmo, né? Que aqui vocês podem ver que todas as tarefas estão com um ritmo de quatro apartamentos, de 4 dias para execução de um pavimento, né? Todas as estações de trabalho, elas estão com o mesmo ritmo. E isso também depois é colocado numa linha de balanço, né? Para ficar melhor essa visualização. Então, tanto o quadro de ritmo quanto a linha de balanço, elas foram implementadas, elas ficam podem ser visualizadas na sala de guerra, né? Que foi implantada nas obras. Então, lá você consegue ver tanto o sequenciamento das atividades, você pode ver as definições das metas, né? De médio prazo, semanal e diária. Também faz um acompanhamento das métricas, né? Se todo mundo está seguindo o ritmo, e de alguns indicadores, né? O PPC e o PPCQ, que é o percentual de pacote concluído e percentual de pacote concluído com qualidade. Também são feitas análises de restrições, e quando tem um problema que o pessoal não consegue resolver no dia, assim, com o plano de ação, a gente abre um relatório um relatório A3 para ajudar. Quando a obra não tem uma sala de guerra, que ela precisa de um espaço, no mínimo ela tem um painel de gestão, né, no qual eles conseguem visualizar, então, o cronograma, as metas e os índices aqui, PPC, PPCQ, e o plano de ação. Como eu falei anteriormente, se as tarefas mais críticas não puderem ser resolvidas imediatamente ali com o plano de ação, eles abrem esse relatório A3 para resolução e investigação dos problemas. Então, análise quantitativa dos impactos desses princípios, né? Com a melhoria com essa melhoria nos 3 princípios, houve uma melhor padronização dos processos em todos os canteiros de obra, isso já é visível. Também houve uma diminuição no prazo de execução dos empreendimentos, otimizando principalmente a utilização das formas de parede de concreto, que são investimentos significativos para a empresa. Houve também uma maior previsibilidade do término dos empreendimentos, né? Consequentemente, melhor planejamento do portfólio da empresa como um todo, a definição do ritmo de produção e melhor planejamento das atividades e sequenciamento de equipes, o que gerou também uma melhor fidelização da mão de obra, né? Com a continuidade dos serviços. E houve um aumento da qualidade do produto por causa dessa padronização da execução das tarefas. E por último, né, o maior objetivo seria a redução de custos, que já tem alguns resultados muito positivos em alguns empreendimentos.